Olá, gente, bom dia a todos e todas que estão aqui presentes Dia. conosco. É uma satisfação enorme, né, estar no nosso quarto encontro do grupo de estudos Conhecendo os Escritos de Paulo Freire, professora Cíntia Não, Cartas a quem ousa ensinar. Então, esta é a obra que nós estamos trabalhando, né, estudando. E aí, seja bem-vinda, Maria Patrícia, muito obrigada pela sua linda e rica presença aqui conosco. Gente, é o seguinte, hoje nós iremos dar continuidade à leitura das cartas, né? Será a quinta e a sexta carta. O primeiro dia de aula, eu acho que esse primeiro dia de aula vai mexer muito com as nossas memórias, né? Para lembrar dos nossos primeiros dias de aula. E a segunda carta diz respeito, aliás, a sexta carta diz respeito das relações entre a educadora e os educandos, né? Então, hoje, gente, inicialmente, nós gostaríamos de saber quem de vós se dispõe a fazer a ata desse encontro de hoje. Quem, por gentileza, se habilita, se prontifica a fazer a ata do dia de hoje. Nós temos aqui a Maria Silva, o Ricardo Almeida, a Maria Gorete, que irá coordenar e mediar esse encontro, né? E a Maria Silva, que é a Patrícia, a nossa querida Patrícia, que pode estar aqui, né, fazendo esse exercício. Estamos cheios de Marias. É, é, e aí, gente, quem se habilita, poderíamos passar para o próximo ponto, certo? Se a gente destinar agora, né, quem fará essa ata. Eita, Ricardo Almeida, fala, Ricardo Almeida. Bom dia a todas. Bom dia. Eu preparo. Eba, muito bem. Eu nunca li uma ata preparada por Ricardo. Tava na expectativa. Daiane, eu não desejo isso, não. Mas se prepara, eu só Eu, digo uma coisa, eu, tu te busca, eu buscarei ser o máximo sintético, porque eu sou muito detalhista, né? Cometo pecados por conta disso, mas eu vou buscar ser o mais palatável possível. joia. Bom, gente, para iniciar o nosso encontro, nós temos aqui um poema. Dai, você quer fazer essa parte? Ou Daiane? Está ouvindo a gente, querida? Tô. E aí, vai com o poema ou você quer que eu fale? Se você tiver um aí, faça. Como, Dai? Peraí. Se não tiver um poema, na minha apresentação tem algo que substitui. Você não quer? Gente, eu pensei num poema de Escola É, de Paulo Freire. Eu acho que ele é interessante para esse momento. Tá. Pode ser, Dai? Pronto, então vamos lá. Escola É, Paulo Freire. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, gente que estuda, gente que alegra, se conhece e se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente,
O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ir cercada por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio e só. O importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar, né? Ora, e hoje? Numa escola assim vai ser fácil. Estudar, trabalhar, crescer. Fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Então, gente, com este poema, eu digo a vocês, né, que ele é bastante salutar mediante ao ambiente educacional que nós precisamos estabelecer, né, tendo em vista que as escolas têm sofrido aí ataques bárbaros de violência, né, e diante disso, a gente precisa entender que, por sermos seres de relação, nós precisamos estar unidos, né, buscar entender que o nosso fazer ele não é somente de natureza burocrática, ele não é somente de natureza de transmissão de conteúdo e dessas coisas, mas ele é, sobretudo, a formação humana do nosso sujeito. Nós vamos muito humanizando mediante o processo em que a gente vive com as diferenças, né, que nós devemos, inclusive, respeitar o jeito e imprevisível de cada ser humano ser, e consequentemente, colaborar para que as pessoas possam, assim, evoluir, crescer, né, e venham a ser cada vez mais e melhores, como diz o próprio Paulo Freire. Essas são as minhas considerações deste poema. Quem quiser fazer jus à reflexão ou interpretação dele, por gentileza, fique à vontade, certo? Alguém quer falar, gente? Pois bem, então vamos passar para o próximo ponto, que é a leitura da ata, tá certo? Que ficou sob a minha responsabilidade, não foi isso, minha gente? Pois vamos lá. Aos dias 14 de abril de 2023, o encontro iniciou com um poema à sombra desta mangueira, declamado pela professora Maria Médio, tendo por finalidade fazer uma frase enquanto síntese do poema. Eita, a gente nem pediu, não foi agora? Ao menos uma frase desse... Assim. Dá compreensão desse poema. Gente, vamos colocando aí no chat, né, para que a gente possa desenvolver também a capacidade de síntese, né? O poder de síntese é importante. E o professor Ricardo, que disse, né, que anunciou que precisava exercer esse poder de síntese. Então, mediante o processo da escuta, da escola do poema escola vocês criam uma frase, né? Uma frase. Então, vamos lá, continuando, né? Tendo assim a participação das pessoas. A minha espera é o que fazer, trazida pela professora Maria. Daiane fez a apresentação do livro para que a leitura pudesse ser realizada. Daiane fez um verso falando do poema sobre a espera, que a sombra para esperar, esperar para agir, e ouvindo, a minha caminhada é precisa. Aí eu botei reticente, porque foi um verso, né?
Posteriormente, a leitura da ata, realizada por Daiane, ressaltando os principais acontecimentos sobre a escrita da escrita e o meio, que foram as primeiras cartas, né, trabalhadas. A palavra esperança destacou entre todas. As cartas foram apresentadas por Patrícia, por meio desses slides, encerrando o encontro com a música do caderno do padre Fábio de Mello, cantada por ele. A ata foi bastante sucinta, motivo pelo qual parabenizo Daiane. Maria Mello ressalta a importância da ata para que o processo de revisão foi trabalhado. Neste sentido, a ata do próximo encontro ficou sob minha responsabilidade, né, no interregno da espera, Daiane provoca a isenção da turma em escrever sobre. Maria reafirma a importância da escrita, sobretudo para os professores da educação básica, e não fazem a reflexão sobre sua prática, favorecendo assim a intervenção de outros professores para fomentar a formação continuada por meio de palestra, considerando assim apenas a teoria, deixando o fazer pedagógico dos professores, sendo assim invisível, porque falta a escrita para a devida visibilidade. Por isso, Freire defende a corporeidade nas ações. Estávamos apenas 4 pessoas, tá, gente? Isso é triste, mas é real. Estávamos apenas 4 pessoas, motivo pelo qual vivemos pouca parte interação. A terceira carta, Freire trata de fazer o curso de pedagogia por não se ter outra opção. Daí, Freire apresenta várias questões como esperar o casamento, a formação segura, falando das habilidades necessárias aos professores. Daiane relata a presença dos professores universitários na escola básica, havendo entraves por a realidade concreta dos professores do seu conhecimento pedagógico, faltando assim a experiência relatada nos seus escritos, salientando a essência do fazer. O professor Ricardo relata sua experiência e escreveu sobre ações na escola básica realizada, falando da participação das professoras na produção e publicação. Ele salientou que as universidades e as escolas não deveriam somente contemplar o estado supervisionado e a residência pedagógica para se viver a experiência da sala de aula. A importância da formação continuada, respeitando a realidade e as condições em as quais se vivem. Se falou também da importância do planejamento. O professor deve ter consciência de classe, como salientou, e ser chamado de tio por estudantes, porque já está estudantes. Gente, peraí. Como salientou em ser chamado de tio por seus estudantes que já estão em doutoramento. E eu abordar o projeto integrador sobre a seriedade da ação docente, ou seja, a sua função social com o posicionamento político. Daí destacou que os professores da universidade trabalham muito, inclusive por ser valorizados, mas isso não é legal. É preciso que a sociedade se desacelere e agir sobre isso. Falou sobre o desenvolvimento do outro, superar assim, o nosso egoísmo e assim se espelhar em quem faz e ter como exemplo. Ao dar continuidade, o professor Ricardo falou da questão da violência e do medo que as crianças e adolescentes estão sofrendo, a importância da família na escola. Assim, adentramos a quarta carta, a qual foi lida sem comentário, e somente após a sua conclusão destacamos que nela Freire salienta sobre as habilidades que os professores devem ter, como serem pacientes, amorosos, a coragem, o movimento da luta dos seus direitos, superar o medo de que todo educador se político, fazer a avaliação com coerência, capacidade de decisão, se está sendo educador democrático. Ser professor é muito mais do que somente ensinar, é um ser inacabado. A professora Melo destaca que ele coloca o professor na condição de ser sublime, ou ele tem que ter várias matérias. Como exercer as qualidades e como despojar de violentos, inibição, castração de violência e violação. Um sujeito só com muitas qualidades, com maturidade final, tivemos um acróstico, saiu a palavra diálogo de Maria Mello, professor de Reinalda, felicidade de Daiane e amorosidade de Ricardo. É isso, concluímos. Muito bem. Então, Bom, agora, né, nós vamos vivenciar
o momento da apresentação, que temos aqui a professora Gorete, Maria Gorete, que já está conosco, né? Se encontrar aqui conosco. E aí nós vamos, antes de adentrar, gostaria de saber se alguém tem informes a dar, né? Quem tem algum informe? Bom, gente, o informe que eu tenho para dar é o convite, certo, Patrícia? Espero que você esteja presente no dia 26. Nós vamos ter, que é uma sexta-feira como esta, nós iremos ter um encontro presencial no Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, o dia todo, certo? E aí, o evento já está com as inscrições abertas pelo web. Espero que vocês possam se inscrever. Na sexta-feira será presencial e na segunda-feira será online, certo? Então, é importante que vocês estejam presentes. Pois não, Maria Silva, que é a Patrícia. Olá, queridos, bom dia. Sim, Bom dia. professora, inclusive eu já vi, né, nas redes sociais, já fiz minha inscrição e eu acredito que vai ser muito, muito, muito bom, né? Um momento, cada vez mais, o momento que estamos passando é um momento que a gente precisa estar discutindo Paulo Freire cotidianamente em todos os espaços, né? Eu acho que só essas discussões, elas nos fortalecem e também, de certa forma, nos dá cada vez mais conhecimento para a gente lidar, né, com essas situações, né, que vem cada vez mais, infelizmente, crescendo nas escolas, nos ambientes. Enfim, então, esses espaços, eles são muito, muito valorosos. Ok, gente, ó, Cleonice chegou, seja bem-vinda, querida. Bom, gente, então, alguém mais tem algum informe a dar? Não havendo, a gente vai para a apresentação da quinta e sexta carta, né? Que será realizada pela nossa querida Maria Gorete, certo? Então, Gorete, querida, é com você. Estaremos aqui apreciando esse belo momento de partilha e concomitando a essa escuta ativa que teremos, vamos formando nossos comentários, nossas questões, para depois termos aí exatamente o diálogo. Bom, é contigo, Maria Gorete. Eu quero agradecer pela oportunidade, quero dizer que eu estou bastante feliz por estar aqui, né, discutindo. Para mim é sempre uma alegria, né, ler os textos de Paulo Freire, e as cartas são, assim, para mim é muito bom. Eu precisava muito me reunir em um grupo desse para fazer esses estudos, e graças a Deus que eu encontrei vocês. Então, eu fiquei incumbida hoje de ler a quinta e a sexta carta, né? Mas, assim, eu não vi como foi que vocês fizeram, vocês leram, se leram na íntegra, né? Eu não estou ainda me lembrando como foi lido, se foi na íntegra e afia os comentários, ou se apenas pincelar partes, assim, importantes. Como é que você acha? Fica muito cansativo Não, lendo Maria, tudo inclusive, nós lemos na íntegra, não na foi íntegra. no último encontro, estabelecemos 10 minutos de leitura, Maria Gorete. Sim. 10 minutos de leitura corrido, e após os 10 minutinhos a gente pausa e vai refletir sobre o que foi lido. Mas, assim, não é que precisa ser feito assim, entendeu, Maria? Agora, até como eu te disse, a apresentação é sua, ela fica a seu critério. Imagine se a gente, num grupo de estudo, ao invés de simplesmente pegar o livro e ler, a gente puder ter uma apresentação mais dinâmica, mais interativa, é muito melhor. Então, Tá. a Maria está dizendo aí que a gente leu você... na íntegra, porque realmente ninguém tinha preparado a apresentação.
Então, a Tá. gente leu, entendeu? Mas a apresentação é sua, então sinta-se à vontade. Ela já preparou, Maria Aparecida, um material incrível e eu estou É, ansiosa. é porque Daiane tinha dito, a apresentação é sua, ela falou. Aí, mas quando você falou, professora, assim, leu pela ata, né, e pelas explicações que você fez, aí eu fiquei com medo, disse, ai meu Deus, e agora eu preparei umas coisas tão coloridas, de repente eu vou ler, não, vamos pincelar, né, vamos ver. É como o professor Ricardo endossa o que a Daiane falou, né? E você pode ter a sua própria dinâmica de apresentação, Maria Gorete. Então, isso Tá, é a sua autonomia. Você tem autonomia suficiente para é, poder, né, é, desenvolver é, a sua. Então, seja bem-vinda, Patrícia Moura, Cleonice Silva, tá? Vocês estão aqui, nós temos duas Patrícia, né? A Maria Silva também é Patrícia, e é uma satisfação oi, estar aqui com vocês, tá? Sejam bem-vindas, vocês nos deixam muito felizes com a presença de vocês. E agora serão abrilhantadas com a excelente apresentação que a Maria Gorete fará, que será tão bela quanto a que a Maria Silva fez, né, no nosso segundo encontro. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Gratidão. pois bem, como a gente, assim, já lê, eu suponho, eu já li, Daiane já disse, verbalizou que já leu várias e várias vezes essas cartas, né? Eu acredito que todo mundo aqui já tenha lido muitas vezes. Você não leu, não, Daiane? Várias e várias vezes, não exagere. Quem leu várias e várias vezes foi a professora, não? Sim, então eu me atrapalhei, foi, verdade, verdade. É nervosa, a gente sempre fica nervosa. É como teatro, eu também faço teatro, gente. Teatro e sala de aula e apresentação de trabalho, a gente sempre fica nervosa, não é? Por mais que a gente faça, aí a gente fica aquele frio na barriga. O primeiro dia de aula é isso, como o nome já diz aqui. Primeiro dia de aula é o frio na barriga, é o medo, a insegurança, a timidez, dá tudo, tanto da parte do professor quanto do aluno, não é? Dá tudo isso, dá esse misto de emoções. Como o Paulo Freire bem mostrou aqui, parece que ele era além de um educador, entre aspas, né, que ele era mais um filósofo da educação, mas ele parece que era um psicólogo, né? Paulo Freire era incrível, genial. Então, ele sabia como entender bem a alma do professor, né? Parece que ele escaneava o professor e a professora. Aí eu vejo, assim, que eu pincelei umas palavras, assim, segurança, timidez, né? E outra questão também que eu quero salientar antes de iniciar a minha... Já iniciei, né? Eu sempre fico achando que não iniciei, depois de uma hora que eu estou falando, eu digo antes que iniciar. Aí, a questão de gênero não era falada por Paulo Freire pela época, né? Quem é historiador sabe, mas ele sempre fala professora, educadora, mas existem muitos educadores na sala de aula, na educação infantil, no ensino fundamental. Tem muitos amigos meus que são educadores. Então, os livros dele, de Paulo Freire, sempre remetem à professora, pela época, né? A gente sabe, se a gente for fazer um recorte histórico, a gente sabe, e sabe o porquê que só tinha mulheres professoras, né? A gente não vai precisar rememorar isso, porque os historiadores sabem melhor do que eu, que não sou historiadora. Mas aí, leia-se, né, quando tiver professoras, educadoras, também professores e educadores. É muito importante a gente fazer essa observação, porque a gente, se Paulo Freire tivesse vivo hoje, com certeza ele estaria fazendo uma reformulação dos seus escritos com relação a essa questão de gênero, né? Porque ele era bem antenado nessas questões na sociedade. Aí, então, eu preparei uns slides, não foi, Daiane? Aí, se Daiane quiser colocar o primeiro, que eu Agora. gosto de ilustrar para enfeitar as vistas da gente, né? Enfeitar nossas vistas. Aí, Daiane,
eu tirei uma foto de Paulo Freire, tudo eu tirei da internet, né? É fonte Google, a fonte. E esse quadrinho que tem aí com o nome Paulo Freire embaixo foi também um recorte, que eu não sei se é a letrinha dele, mas faz de conta que é. Né, essa frase, professora Cíntia não, eu não sei se foi a caligrafia dele e a capa do livro, né? Aí o segundo slide, Daiane, a quinta carta, primeiro dia de aula, que é o título da quinta carta é esse, e como eu falei, que é normal, né, no primeiro dia de aula, e aqui no texto resume, a primeira carta se resume basicamente, é normal, surge insegurança, timidez ou até medo, né? E o professor ele deve enfrentar esse medo, né? E consiga ler, entender a classe, né? Diante dele, aquela sala de aula que está diante dele ou dela, né? E perceber as peculiaridades, as realidades históricas de cada aluno, fazer aquela leitura, né, aquela anamnese que a gente fala, mas a leitura tem que ser com o olhar acolhedor, o olhar de, não digo de mãe, né, para não levar para o lado piegas, mas aquele olhar acolhedor que todo professor e toda professora tem, e deve estar atento a identificar as peculiaridades de cada aluno e assim perceber os medos, as inseguranças, os olhares que são de, 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 de novidade, o que é que vai ter, como é que vai ser essa professora, será que né, geralmente a criança tem, será que vai ser boazinha, será que vai ser carrasca, todo aluno tem todo educando, né, usando o termo Paulo Freire, ele usava educando e educando, a gente fala aluno porque a gente às vezes nem observa o sentido da palavra. Então, nessa primeira carta é um resumo de ficar atento a esse medo. Não é um medo que eu interpreto que não é um medo só por parte do aluno, é por parte da gente também, né? A gente também fica receoso de como vai ser recebido, de como vai ser a sala de aula, da pluralidade que tem dessa sala de aula para a gente entender e atender às necessidades daquela pluralidade toda que tem dentro de uma sala de aula, não homogeneizar, né? Porque a tendência da gente é fazer as atividades tudo do mesmo jeito. Bota lá no quadro, escreve no quadro, e quem quiser que acompanhe. Mas quando a gente parte para o lado da psicopedagogia, da psicologia mesmo, tem aluno que é péssimo na escrita, não gosta de escrever, é mais de ouvir, é mais de ver. Eu sou mais de ver, de visualizar, de falar. A criança faladeira na sala de aula é um incômodo para o professor, Ave Maria. Eu era terrível, falava demais pelos cotovelos, cala a boca, e não deve, o professor não deve mandar cala a boca, né? Senta aqui na frente, você agora vai dar aula. Ave Maria, isso para mim era uma alegria, mesmo sem saber. Né? Existe aquele aluno mais amostrado, que não é amostrado, eu estou falando isso num sentido, gente, não é pejorativo não, viu? E a gente precisa dar voz, porque senão a gente perde um futuro professor, um futuro ator, uma potencialidade, né? Existe um introspectivo que a gente também não deve taxar de esse menino é muito calado, esse menino não. Respeitar as peculiaridades. Quando falo em peculiaridade, exatamente o sentido da palavra é esse mesmo. Cada pessoa respeitar como é. Então, eu gostaria muito que Daiane colocasse uma historinha que eu trouxe, que eu encontrei, da professora Sueli, o primeiro dia de aula de Kiko, um menino que tinha muito medo, né? Assim, ó, primeiro dia de aula da professora Sueli, é o antes, é o segundo daí, o segundo slide. Aí tem um linkzinho no segundo. Vá voltando. Vá voltando. Esse. Não, Daiane, não, né? Terminou, meu amorzinho. Eu consegui assistir todo. Você Eu pode também. continuar a sua apresentação.
Você quer que eu volte para os slides? O que é que você Sim, quer que eu... volta. Depois daquela historinha tem um terceiro slide. Esse é o último. Vai para o terceiro, Dai. Isso, pronto. Aí já foi, só que está bem pronto. Primeiro dia de aula, aí vai para o próximo, Dai. O quarto, pronto. O primeiro dia de aula, né, que precisa enfrentar e vencer esses medos, né, como a gente bem viu, né, pessoal, no vídeo, que Kiko estava morrendo de medo, com maior expectativa na noite anterior, não quis saber nem de roupa, nem de calçado, estava na expectativa, né, porque o vídeo mostra do ponto de vista dele, né, do educando. Mas tem o nosso lado também, que não foi enfatizado no vídeo, mas que é bastante significante. Essa nossa expectativa também é gerada, né? A gente também tem expectativa. Mas o vídeo deu ênfase ao menino, né? Podia ser uma menina também, mas Kiko, ele estava bastante ansioso, não quis saber de sapato nem de roupa, por mais que a mãe tivesse preparado na noite anterior para ele, ele estava na ansiedade, né, da escola, tudo novidade. Então é preciso enfrentar esse medo e vencer, né? Aí a próxima frase, aperta aí, Dai, né, no Enter, que vai aparecer a próxima. E o professor também, ele precisa, como eu falei antes, identificar, né, esse medo dessa criança, que gera um desconforto. Tem criança que fica até com dor de barriga, né? E ele deve entender, para que consiga ler, como eu falei antes, o olhar dessa criança e entender tudo que está acontecendo na sala de aula, né? O radar deve estar ligado o tempo todo. A gente que é professora sabe disso, né? Todos os dias a gente se depara. Depara. Meu celular caiu aqui, gente. Só um minuto, porque eu caiu aqui. Eu tenho gato, aí o gato bateu aqui e caiu. O professor deve também estar sempre preparado, né, para os acontecimentos em sala de aula. Pode passar para o próximo, Dai. E Freire também enfatiza assim, a necessidade de ganhar a confiança dos educandos, né, para que eles se sintam acolhidos e respeitados, respeitar o medo, respeitar a insegurança, né, respeitar nesse sentido amplo, que quando eu leio eu entendo assim, esse respeito no sentido geral, né, de não fazer, porque tem professor, eu já vi, super antiéticos, de fazer deboche, porque a criança está com medo, está ansiosa, que é isso, menino, né, que besteira, não dizer isso, não é besteira, medo não é besteira. E muitas vezes a realidade daquele educando, daquela educanda, não é aquilo que a gente espera, a gente não sabe o que é que os educandos vivem em casa, o que eles vivenciam para ter medo, para ter insegurança, né? Quais foram as experiências anteriores que levaram os educandos a terem tanto receio de alguns professores, são traumas de professores que tratam mal, que são arrogantes, e Freire enfatiza nessa carta esse aspecto da arrogância, do professor não ser arrogante, e precisa fazer com que eles se sintam de modo acolhido e tenha confiança, e passe a ter confiança, se não tinha, passe a ter confiança nesse novo professor, né? Nessa nova professora. Se não for o primeiro dia, mas que seja uma continuidade, não de uma coisa ruim, mas que consiga, que a professora consiga restaurar com essa amorosidade, com esse respeito, esse sentimento de acolhimento, né? Porque aqui ele destaca, entre aspas, que a humildade nos ajuda a conhecer
esta coisa óbvia. Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todos sabemos algo, todos ignoramos algo. Sem humildade, dificilmente ouviremos com respeito. Isso é na página 59 do meu livro. Sem humildade, não ouviremos com respeito a quem consideramos demasiadamente longe do nosso nível de competência, né? Porque a criança está longe de ter o entendimento que a gente tem, está longe de ter o conhecimento que a gente tem, então a gente não pode também se considerar demasiado arrogante por causa disso, né? E saber acolher e saber respeitar essas diferenças. Passa para o próximo, Dai. Eu já falei isso, né? Muitas vezes a realidade do educando. E ele destaca, né, a questão da humildade, que eu já falei, a humildade ajuda a esta coisa óbvia, que ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, né? Já li essa parte, que é na página 59. E as considerações sobre a quinta carta é que, pode apertar, Dai. É que fica aí explícito, né, essa corrente filosófica de Vygotsky, que defende o ensino como um processo social, da experiência construída diante da relação do homem com seu ambiente, né, gerando a compreensão do conhecimento, o que consolida uma das linhas ideológicas de Paulo Freire, está em consonância com Vygotsky. Paulo Freire sempre esteve em consonância com Vygotsky, porque ele fala Vygotsky enfatiza essa questão da aprendizagem social, em sociedade, em comunidade, né? Trocando, as trocas de experiência, as trocas sociais são construídas, as relações sociais se transformam em conhecimento, gera aprendizagem. E Paulo Freire tem muito de Vygotsky nos escritos dele, né? Foi as considerações da quinta carta. Aí eu gostaria agora de passar para a sexta carta. Sexta carta, que é a das relações entre a educadora e os educandos, que não deixa de ser uma continuidade, né, dessas relações. Os laços entre os educandos e os educandos envolve conhecer, ensinar, aprender sobre autoridade, autonomia, liberdade, leitura escrita e identidade cultural dos educandos. E ele continua, né, sobre as relações estabelecidas entre os educandos e as educandas, que inclui essa questão da aprendizagem, do ensino no processo de aprender, ensinar, da liberdade, da leitura, da escrita, e que é tudo feito de maneira respeitosa, né, entre ambos, entre educadores, educandos. E quando ele diz que quando deixa de existir essa relação coerente entre o que o educador e a educadora fala e ele faz, há por parte dos educandos passa um desleixo, né? Isso confunde a cabeça dos educandos, quando existe essa incoerência, quando o educador e a educadora não corresponde àquilo que diz, o que ele verbaliza, não tem consonância com o que faz em sala de aula. Então, isso faz com que seja visto até com um certo desrespeito pelos os educandos. Existe uma perda assim, de identidade por parte dos educandos em ver o educador, né? E essa prática educativa, ele coloca assim como um desastre, tem a palavra desastre, né? Pois diante dessas contradições, o fazer e o dizer não estão correspondentes, né?
Aí Paulo Freire afirma que se esta coisa está sendo proclamada, mas ao mesmo tempo tão fortemente negada na prática, isso na página 76. Se fosse realmente boa, ela não seria apenas dita, mas vivida, se não fosse boa. Né? Eu vou ler de novo, porque eu me atrapalhei. Se esta coisa que está sendo proclamada, mas ao mesmo tempo tão fortemente negada na prática, fosse realmente boa, ela não seria apenas dita, mas vivida. Na página 76. Então, logo, o professor deve fazer uso do seu papel de mediador, sem esquecer a sua responsabilidade, né, interventiva na construção da relação do conhecimento. Passa para a próxima, Dai, por gentileza. Pode passar, Daiane. Pronto, foi o que eu li agora, né? Para a próxima. Isso. O professor deve fazer o papel de mediador e sem esquecer da responsabilidade, né, interventiva na descoberta e na construção do conhecimento. Aí, eu queria que Dai passasse o segundo vídeo. Ave Maria, tomara que não tenha nenhuma interferência. Ô, pessoal, só para ninguém se perder, a Sim, Maria Goretti, pois ela tá não. com um livro impresso, não é isso? Tô, No PDF nosso, o que ela foi falando, ela chegou, salvo engano, até a página de número 51. foi isso. Porque eu tô com o livro aqui impresso. Aí eu encontrei, pessoal, na internet, um rap falando sobre as cartas. Eu achei muito interessante. Aí eu gostaria de compartilhar para quem não conhece esse rap. Foi até de um grupo de estudo que eu não conheço, foi pescando pela internet. É uma menina que fez o rap. Eu achei tão legal, queria que vocês ouvissem, por gentileza. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. O ano era 93, publicação do livro. Parou. Vocês estão ouvindo? Sim. Ok. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. Com a primeira carta já podemos perceber que não existe um jeito de ensinar sem aprender. Ensinar com humildade necessário se faz giz, pois todo que ensina também é um aprendiz. Em sua segunda carta, Paulo Freire traz um aviso: não devemos desistir por medo do que é difícil. A prática educativa deve ser levada a sério e não por falta de opção. Escolher o magistério, escolher a profissão, de qualquer jeito é estupidez. Ideia encontrada ao decorrer da carta 3. O ano era 93,
publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. Na quarta carta, Freire nos aponta qualidades necessárias ao docente: tolerância e coragem. O ato de ensinar requer responsabilidade, e cumprir essa missão é uma tarefa que lhe cabe. Na carta 5, existe uma barreira a atravessar. O medo é um direito, mas devemos superar. Em sexto, entendemos o porquê da coerência. Deve-se ter um acordo no que se faz, no que se prega. Ter discussão conjunta é exercer cidadania. O professor não deve ensinar com tirania. O educador que aprende a ouvir também será ouvido. Em sétimo, percebemos esse importante aviso. Todo indivíduo tem sua marca cultural. No comportamento e fala existe o diferencial. Se faz necessário respeitar as diferenças. Na carta 8 encontramos essa advertência. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. Conceito concreto e teórico nós vemos na nona carta. Aprendemos o ensinamento necessário é praticar a leitura e a escrita, e esse é um estímulo que todo aluno precisa. Disciplina se apresenta como um princípio básico, seja na relação ou na análise de fatos. No mostrar que ensinar não é transmitir conhecimento. Assim a carta 10 chega ao seu encerramento. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. O ano era 93, publicação do livro escrito por Paulo Freire, onde temos a discussão dos padrões de ensino, em cada carta uma lição. Ai, eu amei! Olha, no final desse curso, professor, a gente vai passar de novo esse videozinho. Maria Gorete, seu microfone, amada. Seu microfone. Ai, meu Deus, desculpe. Eu estava dizendo que essa moça, até a voz de uma pessoa jovem, né? Fez esse rap, eu achei legal porque ela já resumiu todo o livro, todas as cartas. Ai, que linda! Que lindinha. Ela resumiu, já deu spoiler das outras cartas, né? Mas, assim, eu não tive como fazer o recorte só da quinta e sexta, mas, enfim, assim, usando as palavras de Paulo Freire, da página 54, que ele fala assim: nada disso é fácil, mas isso tudo constitui uma das frentes de luta maior de transformação profunda na sociedade brasileira. Os educadores progressistas precisam convencer-se de que não são puros ensinantes. Isso não existe, puros especialistas da docência. Nós somos militantes políticos, porque somos professores e professoras. Nossa tarefa, olha, ele usa professores e professoras aqui. Nossa tarefa não se esgota no ensino de matemática, da geografia, da sintaxe, da história, implicando a sociedade a competência com que ensinamos esses conteúdos. Nossa tarefa exige o nosso compromisso e engajamento em favor da superação das injustiças sociais. Então, assim, eu acho que, por onde a gente lê Freire, se a gente começar por qualquer página, a gente consegue
ter uma leitura coerente dessas cartas. Assim, sempre eu abro assim aleatoriamente e parece que dá um reforço na gente quando a gente abre, né? Interessante. Sabe aqueles livrinhos, sem querer santificar Paulo Freire, mas sabe aqueles livrinhos que a gente tem, que a gente abre assim numa página, aquele, é um livrinho que tem minutos de sabedoria. Aí, às vezes, eu estou tão para baixo para ensinar, eu pego um livro de Paulo Freire, abro assim um trecho aleatório, eu não sei vocês, mas me dá um ânimo tão grande. Vocês façam um teste, pegue qualquer trecho assim, aleatório, que a gente segue uma sequência lógica, não precisa de ler o livro todo para entender. Isso é a genialidade dele, né? Questões tão complexas, numa frase você destrincha um monte de questões psicológicas, históricas, sociológicas, e ao mesmo tempo, numa simplicidade tão grande, né? Ele fala diretamente no coração e na mente da gente, né? Porque ao mesmo tempo que quando você pega um parágrafo para você estudar, destrinchar, você vai ver várias questões ali embutidas, né? Várias questões que são para serem refletidas e estudadas, dissecadas. E, ao mesmo tempo, pega na veia do coração. Assim, eu sou muito suspeita, porque eu sou apaixonada pelos escritos de Paulo Freire. A gente devia fazer um bloco de carnaval, né? Não tem não tem de Chico Buarque, devia fazer de Paulo Freire. Vamos fazer? Vamos ser pioneiros, vamos fazer as freiretes. Ô, Gorete, olha, Oi. fica convite para 2024, viu? Para a Oi? gente sair do bloco lá na capital pernambucana. Com esse rap, a gente pede a moça, mas se ela botou no YouTube, ela tem domínio público, né? Ela botou no YouTube, a gente pode usar o rap dela. Mas, Até a gente fazer o nosso. Então, gente, é isso. Eu não tenho muita coisa assim. Eu queria que vocês também contribuíssem com minha apresentação. Assim, já como concluiu? eu já. Era para ter mais coisa, não era mais. Não, mas a gente vai dialogar, né? Agora. Ricardo, ajuda, corre aqui. A apresentação que a cidade fez sugeriu que ainda 15 slides a serem apresentados. Mas Não, eu acho que foi porque eu fiquei passando, mas realmente ela falou até o último, que foi Foi. o 12, né? Slide 12, e É o 13. porque, como eu disse, minha intenção não era ler na íntegra, era pegar algumas coisas assim que eu achei relevante e falar sobre. Se vocês quiserem complementar agora para a gente continuar. interessante, gente. Então, ó, esse primeiro dia de aula, vamos retomar da quarta carta, né? Quando Paulo Freire se ocupa de a quinta carta, né? Quando Paulo Freire se ocupa em escrever a quinta carta para nós, sobre o primeiro dia de aula, ele coloca no centro da discussão o próprio ser professor, né? Quem não de nós nunca sentiu medo, né? Como bem falou a professora Gorete, no início de qualquer atividade, a gente fica nervosa, até mesmo que aconteceu aqui com as invasões, a gente fica meio desnorteado, né? Desorientado. Mas, enfim, essa quinta carta, direcionada ao primeiro dia de aula, chama a atenção para a postura do professor. Que postura o professor deve assumir em sala de aula? E aí é importante salientar, gente, que para o professor ser respeitado, ele não tem que ser um monstro. Ele não tem que ser um monstro que o Kiko imaginou, né? E aí, a postura do professor querer ser ouvido pelos estudantes, mas ele vai querer ser ouvido impondo o medo através do grito, né? Através da arrogância, através da petulância,
através de uma postura carrasca, em que ele é a autoridade em sala de aula, certo? O respeito, ele não se impõe, ele se conquista. Sobretudo, gente, pela admiração. Quando a gente admira alguém, a gente, momentaneamente, consequentemente, a gente respeita. E nós, professores, nós somos exemplos. Eu digo isso porque a minha última experiência em sala de aula da educação básica, que aconteceu em Pombos, numa comunidade rural, foi que as crianças, eu andava muito de vestido e eu tinha um anel no dedo, né? E aí as crianças, Maria Gorete, era interessante como elas passavam após o mês de aula, virem para a escola com aquelas roupas que a gente sabe que é dia de domingo, de ir para a missa, né? Elas todas vestidas. E claro que há um comportamento, um exemplo, porque assim, se elas admiram, né, o professor, elas vão imitar, né? Vão imitar sem ingenuamente, vão imitar porque gostam, porque admiram. E aí, nós somos esse exemplo. Nós somos um exemplo no modo de falar, no modo de vestir, no modo de se portar. Né? Nós, enquanto professores, nós somos esse espelho, né? Que acaba refletindo o modo de ser e de estar no mundo para os estudantes que estão em formação. Uma referência, né? Exatamente, Maria Gorete. E essa referência, ela tem que ser uma boa referência, né? Ela precisa ser uma boa referência. Paulo Freire, ele se ocupa de fazer exatamente isso, né? De trazer experiências dele, né? Ele se coloca num lugar, é tanto que ele fala. Dá licença. Diga. Nesse trecho aqui, na página 45, que você acabou de falar, ele fala assim: uma educadora elitista, autoritária, dessas para quem a democracia dá sintomas de se deteriorar quando as classes populares começam a encher as ruas com seus protestos. Jamais entenda a humildade de assumir o medo, a não ser como covardia. Na verdade, a assunção do medo é o começo da sua transformação em coragem. Quer dizer, a professora elitista, você ia de vestidinho, né? Passava aquela imagem de professora simples, mas ao mesmo tempo dando uma referência, né, de postura, né, de delicadeza também, também de desleixo, né, sem ser elitista, sem ser arrogante, né? Exatamente, Maria. E até porque, Maria Gorete, nós professores socialmente somos muito mal vistos, né? A gente fica um professor de longe, porque ele sempre anda com muita bagagem. Ele sempre anda com muita bagagem, às vezes com as roupas esfarrapadas, isso é bem verdade, né? Acaba se fazendo farda, né? Claro que é interessante, gente, chamar a atenção, que o modo de vestir também é importante, porque, se você está exercendo um trabalho, você vai para o seu trabalho e vai assim de modo desleixado, né? Que imagem você está passando, né? Socialmente, nós somos desvalorizados. A cultura da desvalorização do professor, ela é histórica. Então, se nós não nos preocuparmos, nos ocuparmos em ter uma boa imagem, boa aparência, não é? Boa porque é diferente, simplicidade, né, e desleixo, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito caro para nós, né? Isso é muito caro e nós devemos, inclusive, entender que a leitura do ser professor, ela dá-se um conjunto de artefatos, né?
Maria, por gentileza, queira falar, querida. Oi, professora Aparecida, Oi. olá, é que vocês falando assim é muito interessante, né? Como as falas, elas nos remetem a várias situações e a gente fica querendo. É E aí, mesmo. quando a Maria Aparecida está falando exatamente dessa questão, né, do vestir. E aí, eu lembro que acho que uma das últimas aulas, eu conversando com os meus alunos, e a gente falava, e aí eu fazia um comentário do livro, né, e falava exatamente do título, né, Professora sim, tia não. Eu acho que isso aí, isso que vocês estão falando, dessa questão do vestir, ele já parte também daí. Quando a gente fala professora sim, tia não, então é essa questão do respeito, e isso, claro, que não tem nada a ver com autoridade, né? Aí eu até comentei com meus alunos, eu digo, ninguém chega na sala do médico chamando ele de tio, Tio, ninguém isso. chama o juiz de tio, né? Tio, Ninguém chama, né? Excelentíssimos, parará, um porará, por aí vem. advogado, um Né? advogado. Então, isso, os outros profissionais, principalmente esses, né, que estão no status Uhum. elitista, digamos assim. Mas o Pois professor é. não, né? O professor a gente tem que chamar de tia, porque é aquela coisa. E aí, quando você vai também para a sala de aula, como se você estivesse em casa, né? Então, a representação ainda maior, né, desse Isso. ser tia, porque em casa que a gente fica à vontade, que a gente se tá de todo jeito, então o aluno vai perceber realmente, vai legitimar que a professora é tia, né? Porque ele vê a mãe, ele vê a tia no momento do cotidiano, de qualquer jeito. Então, e aí, como bem vocês colocaram, isso não tem nada a ver com essa questão da arrogância, né? Mas é a questão da valorização profissional, né? Eu preciso me E, valorizar enquanto e profissional, isso é assim, em vários aspectos, inclusive esse, de como eu vou. Então, se eu vou trabalhar, eu tenho que me vestir bem, né? Eu tenho que me organizar, eu preciso me arrumar, e não, eu sou professora, e a ideia de que o professor é aquele desleixado, ele chega de todo jeito, eu particularmente, assim, não concordo, né? Eu vou para o meu trabalho, e o meu trabalho, eu preciso estar bem para os meus alunos, né? Eu preciso me mostrar, isso não tem nada a ver com arrogância, não. Tem a ver com que eu sou uma profissional, eu sou uma professora, eu não estou na minha casa, eu estou em uma isso. sala de aula com alunos, né? E assim, eu acho isso muito interessante quando vocês colocaram, porque remete muito a isso, né? E aí, às vezes, são detalhes, né, que vão contribuir exatamente para essa questão da desvalorização do profissional, né? Da desvalorização nesse sentido. Não, eu já começo chamando a minha professora, o meu professor de tia e de tio. E por aí vai seguindo, né? Então, ele chega na sala de aula, eu encontro meu professor, minha professora de todo jeito, né? Ele não se arruma porque ele vai para uma sala de aula, não precisa se arrumar, não precisa estar bem. E isso vai, de certa forma, né, crescendo. É claro que a gente não pode generalizar, né, de forma alguma, mas, infelizmente, são práticas que estão no nosso cotidiano, né, de professor, e que alguns professores acharam por naturalizar isso, né? Eu vou trabalhar principalmente quando a gente fala das escolas do campo. É uma coisa impressionante. É como se as escolas do campo elas fossem o meu quintal, né? A professora ela vai, até porque, é claro, eu compreendo o contexto, né? As professoras muitas vezes, né? É terrível isso, você tem que andar não sei quanto tempo a pé e tal, como é que você vai? Algumas vai de bicicleta, até de cavalo, para chegar na escola, né? Eu não estou desvalorizando isso de forma alguma, mas é nesse sentido de que algumas é a escola do campo, e aí eu não preciso dessa preocupação, né? Eu amarro meu cabelo, eu coloco uma calça, eu vou de todo jeito e chego. Não, Cida, eu também estou com meu cabelo aqui. Eu vou até abrir agora, viu, Cida, que eu estou com o meu também Quero preso, ver. mas não é nesse sentido. Foi ótimo, mas não é nesse sentido, não, viu, Cida? É nesse sentido. Eu só tô para dramatizar a sua fala. Foi ótimo, eu amei. Então, é nesse sentido mesmo, né, de que eu vou, né, infelizmente, né, mas assim, as falas de vocês foram
brilhantes nisso, e eu acho que a gente precisa estar no nosso cotidiano, né, em nossa sala de aula, a gente está trabalhando isso, principalmente quando a gente vai para, quando estamos trabalhando com as licenciaturas, né, eu trabalho com licenciaturas e a gente já precisa, né, ir colocando isso, discutindo isso em sala de aula, né, com os alunos, porque eles serão futuros docentes, né? Então, enquanto futuros docentes, eu pergunto sempre como é que você pretende se posicionar? Isso em vários sentidos, tanto nessa questão que a gente está falando, quanto também no sentido do ser professor, né? É um professor humanizado, é um professor arrogante, é o professor... Qual professor que você está pretendendo, né? Que você está se formando? Então, enfim, essas... E aí o Paulo Freire, ele vai abordar exatamente esses detalhes, né, que estão explícitos e implícitos em seus escritos, né? E esse material, professora Cíntia, não, é muito interessante porque ele vai trazendo esses detalhes, né? Essa questão do primeiro, eu acho muito interessante, o medo, né, do primeiro dia de aula, e, de certa forma, quando ele traz essa discussão, ela está muito atrelada à nossa estrutura de escola, né? Se nós não tivéssemos uma estrutura de escola que é vista como, eu não quero ir à escola, porque o que é que os alunos, né? O que é que os nossos filhos, nossos alunos, quando se fala em escola, né? Porque ela tem esse retrato, né? Há décadas, principalmente aí esses períodos, né? Que antecederam aí o período nosso da democracia, né? Então era um período, né? Que a gente sabe, eu lembro muito da minha mãe falando da minha avó, né? Em que era as salas divididas, meninas e meninos. Na sala de aula ninguém falava, né? Minha mãe falava muito isso, e ela gostava muito de estudar. Não teve, primeiro, que não conseguia se chegar mais do que o segundo ano, que mais conseguisse, principalmente quando se vinha de estruturas, né, de famílias de baixa renda, né? Então, minha mãe conseguiu ser alfabetizada, assim, porque ela gostava e fazia muito esforço para isso. Mas quando ela falava da escola, eu ficava já comparando a minha, né, a que eu frequentava, que hoje é bem diferente da atual, e eu já achava uma diferença imensa. Então, eu acho que, de certa forma, claro, né, essa escrita do Paulo Freire remete muito a isso. Por que as crianças, né, o medo da escola, o medo do primeiro dia, né, porque a própria escola em si, né, ela foi desenhada, ela foi legitimada nesse formato, né, para assustar e não para acolher, e não para humanizar, e não para dizer, olha, aqui é lugar de aprendizagem, aqui é lugar de respeito, né, mas era mais mostrada como um espaço de autoritarismo, quem manda e quem obedece, né, quem não sabe que apanha, quem não sabe que vai ser castigado, e interessante isso ser legitimado pelas próprias famílias, né? Porque eu costumo falar sempre, era uma legitimação, é tanto que hoje os discursos a gente escuta, muitos mais idosos, eles vão dizer o quê? A escola está desse jeito, porque no meu tempo era no milho, era na palmatória, entende? Então, estão sempre fazendo essa ligação, ou seja, eles legitimavam a prática pedagógica, né, da escola, ou seja, a professora bateu, tá certa, tem que apanhar, não sabe? Tá lá com o joelho no milho. Então, eram pouquíssimos os pais, né, que chegavam para dizer que aquela prática não era uma prática correta, em sua maioria legitimavam a prática da escola, dos professores, né? Então, você vê, é óbvio que isso vai culminar exatamente nesse medo, né? A escola era espaço de quê? Né? Era espaço se você não sabe, vai apanhar, hein? Olha, a gente já apanhava em casa, ia apanhar na escola, meu Deus do céu, aí ia morrendo de medo. Já bastava que eu apanhava em casa, porque era danada. Então, enfim, né, essa construção. E é claro, né, que essa coisa do medo, ela é muito natural, né? A gente que é professor e é aluno, nosso primeiro dia de aula, eu posso entrar não sei quantas vezes na minha sala de aula. Para mim, vai ser sempre a primeira vez, porque é um material diferente que eu vou trabalhar, principalmente quando é uma turma que eu nunca fui. Então, aquele nervosismo, né? A gente fica nervoso, qualquer coisa que a gente vai fazer, é natural, mas depois a gente vai descontraindo. Mas esse medo que o Paulo Freire coloca é o medo da escola,
né? É o medo do aprender, é o medo da professora, é o medo de tudo que foi desenhado dentro da escola para aquela criança. Né? Então, eu acho, assim, é muito interessante isso, né? E como isso traz tantos relatos, tantas experiências, né? E o que a gente hoje, de certa forma, né, éramos para estar em uma situação bem diferente, a gente parece que a gente retrocedeu aí, a gente está lidando com essa questão da violência, né, dentro das escolas de uma forma assim de gigantesca, né, um número o que a gente consegue, o que a gente tem acesso de informação é quando chega já no, digamos assim, no caos, né, que é o final, quando você vê mortes e tal, mas o número a violência dentro das escolas, ele é estarrecedor, né, onde alunos com alunos, alunos com professores, enfim. Então, é isso. Muito bem. Gorete, Daiane e Patrícia. Eu ia enfatizar essa questão da vestimenta que a professora Maria Aparecida falou, e Patrícia, né, Patrícia? É Patrícia, falou também, enfatizou. Isso. A gente ter o cuidado, já que eu também trabalho no campo aqui em Jacumã, né, 70% é campo, é área rural, a gente precisa entender também que é uma localidade de pessoas muito carentes, né? A gente precisa se arrumar com simplicidade, porque também a gente pode cair, né, para o outro lado, né? De se enfeitar muito, botar um anel de ouro, uma coisa que eles não têm condição de comprar, e causar um problema, um constrangimento. Então, a gente tem que também sentir. Por isso que o Paulo Freire fala dessa leitura, ler os alunos, ler sua sala de aula, perceber tudo isso. Porque como é que eu vou toda enfeitada de salto alto, toda bonitona, com aquela roupa que vai para o shopping, para um campo? Eu vou fazer pouco daquelas mulheres que querem ter uma roupa e não tem condição de comprar. É como se eu estivesse fazendo pouco. Gorete, desculpa, Aí, nem o 8, nem o 80, né? aí Eu nem posso ir gente, como se for ao shopping, mas também não posso ir esfarrapada, né? Ao ponto é, de. Né? É o contexto, né? Que a gente. Isso é em tudo na nossa vida, né? A gente não vai. Quem vai ao shopping como se fosse lavar, sei lá, a casa? Ninguém, né? Então ninguém também está em casa assim, toda arrumada, eu não de batom, toda, né? porque Então, eu falo isso porque eu conheço professoras que vão para a escola, são escolas em localidades muito simples e vão muito enfeitadas, assim, sabe? Muito, com a calça muito colada, tem muitos homens do campo, e a gente, claro que a gente tem esse discurso todo de empoderamento, mas o empoderamento não tem que ter o respeito se aquele homem é muito machista no campo, e não conhece esses discursos de respeito sobre as formas da mulher. A gente não pode também violar isso e se expor de maneira, porque a gente é empoderada, é feminista, sabe dos direitos, que o homem não pode mais isso nem aquilo, mas a gente também não pode estar fazendo esse tipo de confronto, porque a realidade é outra, né? Aí eu vejo roupa muito marcada, não que eu seja moralista, não, mas assim, e muito enfeitada. A gente precisa ter esse meio termo, como você falou, nem 8 nem 80, né? E outra questão que eu falei é a questão que vocês enfatizaram da autoridade e do autoritarismo, que Paulo Freire já fala em outro livro dele, se eu não me engano, é na Pedagogia do Oprimido. É muito diferente a autoridade de autoritarismo. O professor é uma autoridade e não necessariamente precisa ser autoritário. O tempo todo ele fala isso, se eu não me engano, é na Pedagogia do Oprimido. E voltando a essa questão da relação do educador e o educando, essa importância toda que tem da leitura, né? Perpassa por leitura de mundo também, perpassa por aí, pela sensibilidade de sentir, de diagnosticar os alunos e ver quem são e como eu posso me portar. Não que o professor vá ter duas caras, vá ter dupla personalidade, não é isso, mas ter um comportamento adequado para as situações, sem perder sua essência, sem ser
autoritário, sem ser arrogante, sem ser elitista. Tudo isso é difícil, é um exercício diário, né? O professor, ele fala aqui no livro assim, não que o professor tenha que ser santo, eu não lembro qual é o trecho, qual é a página, tem uma partezinha que eu me lembro, estou lembrando aqui, assim, de cabeça, ele diz, não que o professor e a professora sejam santos, não é o caso, mas existe uma necessidade de ter uma postura, né, de se portar adequadamente, entendendo as especificidades de cada sala de aula, né? Eita, falei bem muito, não foi, professora Aparecida? Tudo bem, amada. Vai, Patrícia. Pode falar, Patrícia Moura. Oi. Então, eu fiquei aqui pensando em algumas coisas e eu me lembrei que quando a gente fala do primeiro dia de aula, né, da criança, eu acho que eu não sei se de repente a experiência, né, de vocês é muito voltada para a infância, mas a gente tem que pensar que o primeiro dia de aula é um dia muito importante para qualquer idade, né? Eu me recordei muito das minhas filhas adolescentes que estudavam no mesmo colégio, até o 9º ano foi no mesmo colégio, e elas do quinto para o sexto, do sexto para o sétimo, sétimo, oitavo, teriam aula com os mesmos professores que às vezes elas já conheciam do ano anterior, e o primeiro dia de aula sempre foi um dia de muita expectativa, de muita intensidade, né? Se preparar para esse dia, se arrumar o material, separar o uniforme, porque isso elas já conseguiam fazer sozinhas, adolescentes, né? E como é que ia ser, e mexer e remexer naquele material, olhar os livros, folhear os livros, sentir cheiro de livro, né? Elas tinham esse privilégio de poder sentir cheiro de livro novo, e eu me recordo que a minha filha mais nova até hoje diz que adora cheiro de livro novo, que ela adora o Kindle, mas que o cheiro de livro novo é muito bom, então ela gosta do livro físico. Então, isso é muito importante, né? Eu acho que isso precisa continuar sendo cultivado, né? Que bom que, de repente, alguém cultivou isso em mim, né? Minha família, meus pais, minha mãe. Eu sou de uma família de muitos professores e pude, de repente, né? Eu e o pai dela também garantirmos esse prazer para as duas, né? Elas entram na universidade hoje valorizando o lugar que estão, né? Com a honra de estar numa universidade pública e gratuita e saber o valor disso, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Eu, quando vou começar, hoje em dia é tudo digital, as experiências de primeira aula são diferentes, mas também vivi muitas vezes, né, essa experiência de primeira aula, primeiro dia de aula como profissional, fazendo curso, fazendo pós-graduação, fazendo curso de atualização, né? E quando a gente fala, né, desse lugar do professor, né, que vocês estavam falando sobre, né, como o professor se apresentar, né, no seu trabalho, isso me remeteu muito, primeiro que assim, até vou me situar, eu sou professora, né, de formação de escola normal, né, de professora de formação ainda de ensino médio, né, mas continuo sendo professora, embora tenha me afastado um pouco do magistério nesse sentido, exerci bastante o caminho da vida, me deixou mais na clínica da psicologia, que faço isso há 30 anos, como psicóloga e psicopedagoga, mas estou graduanda do curso de artes visuais, porque quero retornar à sala de aula, mas aí não como professora que fui de crianças, como dei aula no magistério público e privado da minha cidade com crianças, mas eu quero pegar esse caminho da arte, que eu acho que é um caminho que me permite algumas questões que me remetem ao retorno do magistério, né? E que me remetem a conversas com Paulo Freire, que também pratico na psicologia pela linha que sigo de trabalho. Então, eu queria lembrar,
que o lugar do professor é um lugar de poder, né? O lugar do professor é um lugar que a gente precisa saber que é um lugar de poder. É muito importante que a gente saiba disso, né? Na saúde, a gente aprende muito, né, que na relação terapêutica, o psicólogo também está num lugar de poder. É uma relação de hierarquia, de desigualdade, ponto. Não adianta dizer que não é, porque é. E a gente precisa ter essa consciência justamente para desconstruir essa relação hierárquica, para que a gente não pratique o autoritarismo, né? Para que a gente possibilite uma relação de igualdade, né? De respeito e de equalizar essa relação. Então, é por isso que, aí eu acho que entra um pouco das artes visuais, né? Por isso que o que a gente veste faz efeito, né? Porque representa o professor dentro da escola é uma figura pública, né? Ele é uma pessoa notada. Ele não conhece todos os alunos, mas todos os alunos conhecem ele, né? Então, essa relação, ela precisa ser cuidada e respeitada pelo professor. Ele tem que saber que qualquer coisa que ele faça, fala, que ele coloque no seu corpo como forma de comunicação, surte efeito, né? Para o bem ou para o mal, né? E ele precisa estar atento a isso. E aí, só uma curiosidade para terminar a minha fala, é uma experiência que não é de sala de aula, mas que eu acho que reflete um pouco essa questão do lugar do poder, e que a gente precisa saber que isso existe para que a gente não pratique, né, comportamentos que é a história do decolonialismo, né? Decolonizar a relação da educação e você poder tratar com igualdade, né, numa relação de equidade com aqueles seus alunos, seja ele criança, adolescente ou adulto. Então, eu tinha um paciente adolescente que estava recém descobrindo as bandas de rock muito antigas. E eu sou uma pessoa que aprecio esse estilo musical, e estava conversando com ele sobre uma banda que gosto muito, e ele estava descobrindo essa banda, e eu falei, puxa, eu fui nesse show, né? O meu marido também gosta muito de show, a gente sempre viajou muito para assistir shows, aí eu combinei com ele, eu falei, um dia que eu me lembrar, porque eu não costumo usar esse tipo de vestimenta no meu trabalho, nem quando exerci magistério, falei, um dia que eu lembrar, eu venho com a blusa da banda desse show que a gente estava conversando. Só que nesse mesmo dia que eu atendo esse adolescente, eu também atendia um menino pré-adolescente que ele tinha todas as características de comportamento, né? Tinha um perfil de personalidade autista, e eu me lembrei um dia de ir com essa camiseta por causa do adolescente que eu atenderia no final do dia. E fui com essa camiseta. Quando o menino autista adentrou pelo consultório, ele só fez olhar para a minha camiseta e falou alguma expressão desse tipo: cruz credo, que coisa horrível, você nunca deveria vestir uma roupa assim, que era a roupa da banda que eu fui vestir para mostrar para o outro adolescente, né? Então, assim, esse é um exemplo, assim, que é importante a gente ter esse cuidado com o que se coloca, não é pelo bonito, pelo estar arrumadinho, por não estar com roupa furada, porque às vezes o professor também não tem, né? Esse bonito e arrumadinho é muito relativo, né? É uma condição muito relativa. Você pode estar muito arrumada de camiseta Hering e sandália havaiana. Isso depende muito, né, do teu comportamento diante daquilo que você está colocando para se comunicar, porque o que você veste é uma forma de comunicação, é o que você quer passar, né? É o que você quer construir da sua imagem, e é isso que vai repercutir, né? É o que você quer
construir de referência, né? Enfim, eu acho que é uma condição, sim, que a gente precisa saber que existe. E não adianta fingir que a gente não é assim, porque não é uma questão do eu, do você, né, da Daiane, da Maria, do Ricardo, é uma questão da condição, do papel daquela pessoa dentro daquele lugar, escola, né? daquele personagem professor dentro daquela escola. É uma relação de poder e a gente precisa ter noção disso para que a gente consiga desconstruir essa relação hierárquica, autoritária, né? de ficar repassando valores de uma sociedade dominante, né? de ter noção dessas relações de poder da sociedade, e que eu acho que é um pouco do que Paulo Freire tenta nos ensinar para poder né? Sabendo disso, se desprender também desse lugar, desconstruindo ele, né? Então é isso, era só isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigada. Muito bem, Patrícia. E o mundo que você testemunhou aí, né, minha querida, faz jus exatamente à sexta carta que diz respeito das relações entre a educadora e os educandos, né? Compreender que somos sujeitos de autoridade, mas que não devemos exercitar do autoritarismo, como já mencionei antes. O respeito não se impõe, o respeito se conquista, e como diz aquele dito popular, gentileza gera gentileza. Então, as relações interpessoais que devem ser estabelecidas no ambiente escolar, entre professor e estudante, é que vai corroborar, sobretudo, para o processo de ensino-aprendizagem, né? Esse conhecer, ensinar e aprender, essa relação triádica, né? Que deve se acontecer. E aí, essa sexta carta, ela está alinhada com a primeira, com a quinta, quando o Freire fala da leitura da classe, né? Os rótulos. Eu me lembro também de quando eu estive na educação básica, lá no Cabo de Santo Agostinho, eu peguei a sala do terceiro ano, e, gente do céu, eu já vim com a sala carimbada, né? A coordenadora, a gestora, já faz logo a leitura da sala e fez chamar a atenção da gente, e essa leitura de classe, né? Que leitura de classe é essa que nós devemos fazer? Será que é do rótulo pelo simples rótulo? Ou precisamos adentrar as questões mais complexas, que, inclusive, minha gente, vai ser essa leitura de classe, ela vai ser construída cotidianamente através dessa relação interpessoal estabelecida entre o educador e o educando. O professor precisa conhecer os seus estudantes e os estudantes também precisam conhecer o professor para se estabelecer, inclusive, uma relação de confiança, uma relação de respeito mútuo, né? Essa reciprocidade que deve haver entre o meu interesse em ensinar e o interesse do meu estudante em aprender, ela deve ser uma consequência. E, para isso, logicamente, a gente não deve se expor, né, com arrogância, com petulância, com egoísmo, não. Mas ter humildade, ter simplicidade. E, com tudo isso, a gente não quer dizer que devemos ser menos. Entende? Não é porque eu estou numa escola do camping que eu devo falar rasteiramente. Não, eu tenho que me posicionar e colocar bem as palavras para que os estudantes possam também aprender a ouvir e, assim,
o modo coloquial como eles falam pode ser melhorado, porque o processo da escrita não é feito nós vai, não mesmo, né? Não aceite uma conjugação verbo nominal onde a gente não faz jus à sua concordância do sujeito, do plural, do singular, né? E isso a gente vê, inclusive, na escrita. E nós precisamos entender que o processo de ensino-aprendizagem ele é muito caro e que ele vai sendo estabelecido num processo de liberdade que se é posto, né, num processo de ensino-aprendizagem. Essa liberdade ela está alinhavada com o processo de autonomia. E, logicamente, nós não somos santos, Maria Goretti, mas é como eu falei na aula, na nossa ata, né, que Paulo Freire nos coloca na condição de seres sublimes, uma divindade mesmo. E a nossa formação inicial e continuada tem que deixar claro isso. Né? Tem que deixar muito nítido. Nós somos exemplos, nós somos espelhos, então nós não podemos ter um espelho quebrado, né? Onde os estudantes possam ter a imagem deturpada. Entende? Então, assim, é um enfrentamento que nós devemos fazer no nosso cotidiano contra o status quo. Né? Essa semana mesmo, foi interessante minha sala, minha turma do primeiro período de pedagogia, eu trouxe como metáfora a resistência das flores no sertão do Seridó. Né? Gente, é incrível como tem flores lindas nas frechas de rocha. Com isso, eu quero dizer que nós, professores, também podemos florescer e sermos belos e belas nos ambientes que nós estamos, por mais adversos que sejam. Porque com isso eu não estou sendo ingênua de estar romantizando a complexidade que é ser professor, de fazer os enfrentamentos diários, de uma gestão autoritária, de fazer um enfrentamento diário dos próprios estudantes que não se importam com o processo de aquisição de conhecimento, que desdenham dos professores, que não respeitam os professores, que praticam bullying na escola, né? Aqui mesmo Paulo Freire dá vários testemunhos, e essas realidades que foram postas em 93, como disse o REP, não estão distantes da realidade de hoje tanto. Então, nós precisamos entender que a formação de professores ela deve desvelar as adversidades, os obstáculos, mas, ao mesmo tempo, reforçar positivamente o quanto que somos importantes para que o mundo seja melhor. Como disse o poema de Paulo Freire, né? É por aqui que podemos melhorar o mundo. E esse aqui é a escola, esse aqui é a sala de aula, e que nós precisamos ter esse cuidado. Né? Então, outra coisa fundante que Freire vem trazer nessa sexta carta é a aproximação do nosso discurso com a nossa prática. Ele me chama a atenção, né? Para que a gente não faça jus ao que diz o dito popular, faço o que eu digo e não o que eu faço. Porque isso também corresponde com a nossa imagem enquanto espelho. Entende? Então, tem que haver esse distanciamento entre o discurso e, efetivamente, a prática. E nós, embora não sejamos seres sublimes, nem seres santos, mas nós temos que estar buscando o aperfeiçoamento constante. O aperfeiçoamento humano, inclusive, né, para que a gente
sobretudo, possa fazer jus às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Afinal, nós somos seres humanos que sentem, que se emocionam. Nós não somos perfeitos, nós ainda estamos sendo feitos, e por termos tantos defeitos, vivemos em constante construção. E é importante que a gente tenha essa consciência desse inacabamento para que a gente possa ter uma relação mais recíproca com os nossos estudantes. Porque algumas das dificuldades que os professores, que os estudantes passam em determinadas esferas, os professores também passam em determinadas esferas outras. Um exemplo, gente, as condições de trabalho. Ser professor dinâmico, lúdico, criativo, exige recursos didáticos. Mas como se o professor só dispõe, às vezes, do livro didático, da lousa e nada mais? Entende? Vamos fazer uma aula de campo? Vamos. Cadê o transporte? Cadê a logística? Então, tudo isso interfere, né, para que a gente possa entender que o fazer pedagógico ele é muito peculiar mesmo. Outra questão que o professor Paulo Freire traz, né, e é interessante que ele fala de vários testemunhos, né? Ele traz a divisão da vida e sua autoridade. Ou seja, essa autoridade que o professor tem, como bem falou a Patrícia, como bem falou a Maria Goré, infelizmente, ela não é respeitada. Ela não é respeitada. Né? E por que ela não é respeitada? Seja devido a esse processo histórico, cultural, de desvalorização do professor, que está arraigado, inclusive, na família. Né? Às vezes, os pais orientam os filhos a se portarem em determinado momento. Outra coisa são os próprios pais. Né? Às vezes, escuta somente a versão dos filhos em casa e chegam armados no sentido não factual da palavra, tá, gente? Mas armados da ira, do ódio, né? Dessa emoção negativa em relação ao professor. E vai tomar satisfação como se o professor fosse ali o vilão da situação, né? E quando, na verdade, não se ouviu a segunda, né, o segundo fato, o segundo lado da história. Maria Goré, pois não? Eu queria só enfatizar com relação, quando se fala sobre do professor não ter o recurso, que você enfatizou aí, né? É importante essa questão, foi bem colocada, eu vejo, mas, assim, tudo, em Freire tem essa questão também que eu vejo muito, que eu vi no budismo. Não sou budista, mas como estudei ciência das religiões, o caminho do meio. Se o professor vai para uma sala de aula, ele faz o planejamento dele, não tem um recurso que ele precisa naquele momento, ele tem que ter a criatividade, eu penso, de reformular com os recursos que ele encontrar na natureza, né, embaixo de um pé de manga, reformular o seu planejamento e adaptar. Sempre o caminho do meio, sempre, não é que o professor vai dar nó em pingo d'água, nem fazer milagre, mas, e aí, não vai dar aula, vai cruzar o braço, né? Aí o projetor não funcionou, não tem. E agora, eu só vou dar aula se tiver um projetor. Não, né? Inventar, pegar uma caixa de sapato, fazer uns bonecos com papelão, desenha, né? Enfim, isso é uma questão que Paulo Freire deixa nas entrelinhas, a questão do professor ser criativo, o professor se reformular o seu fazer de acordo com a necessidade que se apresenta no momento, né? E sem deixar de lutar pelos seus direitos, pelo direito de ter um refletor, pelo direito de ter uma televisão, pelo direito de ter os recursos que deve ter
afinal de contas, é enviado, né, pelos órgãos públicos esse material. Fazer com que chegue na sala de aula, não é só cruzar os braços, né? Fazer os diretores, os coordenadores verem que o trabalho está sendo feito, mas que nem por isso vai deixar de se organizar a escola como deve ser organizada, né? Eu vejo muito nos escritos de Freire esses alertas, né, nas entrelinhas. Exatamente, Maria Gorete. Isso é muito necessário, né, para que nós possamos, gente, inclusive, ter o desejo, o entusiasmo, a empolgação de resistirmos feito as flores do sertão. Daiane. Eu? És tu. Espera que eu me perdi, o que eu ia falar. Eu ia falar sobre isso que Maria Gorete falou agora. Você estava falando o quê mesmo? Me deu um branco aqui. Do professor, de um obstáculo, de uma dificuldade, conseguir reformular o seu planejamento, planejar. Do financeiro. Que aí Ricardo colocou, jamais um professor vai utilizar do seu dinheiro para dar aula. Imagina, né? Eu acompanho os professores de escola básica desde criança, como monitora de vários projetos que eu já participei, e eles não gastam, mas não é pouco, não. Eles não é pouco. Eles gastam, tem professor de escola básica, principalmente da educação infantil, que gasta quase a metade do seu salário, a depender do mês, para oferecer um material de qualidade. Tipo assim, porque aí a gente entra até na questão do professor assentir, não, né? Porque assim, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente quer fazer o melhor. E mesmo que a gente não tenha o recurso, às vezes a gente quer fazer. Isso é errado, porque como o Ricardo falou, não é correto, né? Se o dinheiro do meu salário é para minhas despesas de casa, não é para o meu trabalho. Mas a questão é que quando a gente tem amor pelo que a gente faz, a gente às vezes quer dedicar muito mais do que o que a gente dispõe, né? E aí eu vejo muito isso, principalmente aqui em São Fernando, que é onde eu cresci, né? A minha tia, Patrocínio, ela atua tanto em gestão como em educação básica, no infantil, mas ela é apaixonada pelo infantil. E ela gasta, mas ela gasta feliz da vida. Ela passa as madrugadas fazendo coisas fofinhas para levar para as crianças. Eu faço, tia, pelo amor de Deus, eu não perdi a minha noite, não, tia. Pois ela perde. Vai dormir 2 horas da manhã, acorda de 4, só para fazer enfeites, levar, tipo assim, tudo lúdico. Ela gosta de ludicidade, gosta de trabalhar, e tudo ela compra do próprio bolso. Porque são poucos os materiais que estão disponibilizados na escola, né? São poucos. Só tem alguns cartolinas, alguns papéis madeira. Então, assim, por ela amar fazer, por ela sentir feliz em levar tudo aquilo para as crianças, ela faz, mas ela faz com gosto. Que eu fico assim, tia, não faça, não. E isso são vários professores, né? Mas isso é errado. E aí, no livro, quando o Paulo Freire traz essa questão do tia, eu acho que é justamente isso, né? A gente quer ser tia, mas a gente não é, a gente é professor, e a gente precisa se colocar nesse lugar de profissional e a gente começar a nos valorizar também, porque eu acho que isso acaba sendo uma desvalorização. Quer dizer que eu vou ficar gastando meu dinheiro para levar para a escola e não vai ter transformação em nada, né? Vai continuar do mesmo jeito. Então, isso é muito complicado, muito complexo para a gente pensar. Será que essa nossa ação em aceitar tudo isso é positiva? Até que ponto ela é positiva? Diga. Mas eu não falei isso do professor gastar do bolso dele. Eu acho que deu a entender isso, né? Quando também Ricardo falou, o professor não deve gastar do bolso. Eu falei de ter a criatividade, reformular, mas gastar, eu também sou contra, eu acho que não. E que eu vejo nas entrelinhas, Paulo Freire fala nisso, nessa questão de se não houver o recurso, reformular o planejamento. Isso não significa dizer que só vai sair se você tiver que comprar, não. Né? Você pode pegar uma caixa de sapato que tem em casa, recortar, pintar com os recursos que tem.
falando com os recursos que a gente tem disponível na natureza. Eu acompanho uma professora que ela faz ela faz boneco de graveto, ela fez a sala de aula inteira com graveto, uns gravetinhos, aí ela enrola com, a única coisa que ela gasta, assim, digamos assim, com cordão para amarrar um graveto no outro. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Mas é interessante, tudo recurso da natureza. Ela recorta folha grande, aquelas folhas como é que chama? Daquela árvore que dá uma folha desse tamanho, que o pessoal chama castanhola. Ela recorta, ela faz desenhos maravilhosos, tudo da natureza. A cola tem na escola. Eu falo nesse sentido, gente, de ter a criatividade, de não cruzar os braços. Freire fala nessa questão. O professor não pode, se mediante uma aula expositiva, dizer, não, mas eu não tenho recurso tecnológico, e aí? Vai fazer o quê? Não tem só a alternativa de comprar, não, viu? Nesse sentido, se eu fui mal interpretada, me Não, desculpe. Maria Gorete, entenda. Eu só perguntei a você o que é que você tinha falado, porque eu estava me esquecendo o que eu ia falar. Eu não disse que você tinha falado isso, entendeu? Foi a minha interpretação quando a gente estava adentrando nesse assunto do financeiro, que aí eu coloquei no chat que muitos professores gastavam para trabalhar. É Eu que verdade. coloquei, e o professor Ricardo colocou que jamais. Aí eu fui Verdade. falar em cima do que eu estava dialogando com o professor Ricardo no chat, entendeu? Não foi em relação à sua fala. A sua fala ficou muito clara quando você trouxe a questão do caminho do meio, que é uma metáfora que eu também sou apaixonada, porque eu sou budista. Eu pratico budismo. Olha, tá vendo como eu adivinho o segredo do povo? Já disse que o outro era radialista, teve gente que já participou de rádio aí, a outra é budista. Olha. Muito bem, gente. E chegamos ao final, né, do nosso encontro. Que pena. Eu irei encerrar esse momento, se vocês me permitem, com um poema do Padre Fábio de Mello. Né? Perfeito. E ele diz assim, o título do poema é Dia C. Eu procuro por mim. Eu procuro por tudo que é meu e que em mim se esconde. Eu procuro por um saber que ainda não sei, mas que de alguma forma já sabe. Eu sou assim, processo constante de vir a ser. O que sou e ainda serei são verbos que se conjugam sob a áurea de um mistério fascinante. Eu me recebo de Deus e a Ele me devolvo. Movimento que não termina, porque terminar é o mesmo que deixar de ser. Eu sou o que sou, na medida em que me permito ser. E quando não sou, é porque o ser eu não soube escolher. Padre. Que lindo! Lindo, lindo, fantástico. Adorei, bem pertinente para o momento, né? Esse poema ele é da instância da existencialidade, né? Então, esse Minha Ser, ele serve para que a gente possa se interrogar. Professor, estou buscando ser. Que tipo de professor estou eu querendo ser? Será que sou um bom professor? Será que no que posso ser melhor, né? Mediante esse processo da nossa existencialidade. Então, com este lindo poema, meu amado Fábio de Mello, eu deixo vocês aqui nessa manhã e desejo um feliz fim de semana, né? Repleto de descanso, repleto de reflexão, sobretudo aí para o dia do trabalho, né? Nós precisamos tomar consciência que somos classe trabalhadora e precisamos ocupar as ruas para reivindicar, infelizmente, os nossos direitos, porque eles estão postos constitucionalmente, mas, entretanto, eles estão muito distantes da realidade da nossa gente e que, para tal, é preciso seguirmos em marcha
para que os nossos direitos possam ser, de fato, materializados no nosso cotidiano, como direito à educação de qualidade, com financiamento justo e adequado, com boas condições de trabalho para os nossos mestres, que não são somente mestres do conhecimento a ser ensinado, mas, sobretudo, mestres da nossa própria existência humana, mestres da vida. Né? Então, vocês quiserem finalizar esse momento com uma palavra, fiquem à vontade, e a minha é gratidão. A minha é partilha. A minha é profissionalismo. Pronto, só temos a Daiane, né? Daiane, só falta você, Dai. Qual é a sua palavra para a gente finalizar com chave de ouro? Não, mas eu não tenho uma palavra, não. Tem Nenhuma. quantas? Ai, que triste, Dai. Então tá, gente, encerrando a gravação, tá? Obrigada por tudo e a Grata. todos por esse momento de construção